como a gente ainda está se conhecendo, eu vou aproveitar a oportunidade para pedir para a gente falar. Bom, primeiro vou explicar o objetivo do check-in. O check-in é para a gente fazer uma escuta de nós mesmos, de a gente saber como a gente chega, se a gente está bem, se a gente não está bem, se a gente está cansado. É um momento da gente cuidar da gente e saber de uma relação de respeito um com o outro. Então, nesse sentido, eu também vou pedir para a gente falar em 2 palavras o que a gente deseja ao estar aqui, como chega, né? Apresentar. Acho que é legal saber que cada um faz, mas bem rápido, tá? Vamos tentar manter isso em 1 minuto. E por que veio? Por que deseja estar aqui? Vamos começar por você mesma? Nikita. Sim, você, Nikita, primeiro. Sim, vou tentar estar corta, mas sim, sou da Bélgica e o meu namorado vem do Brasil, então é por isso que eu falo português e eu trabalhei para 2 anos no Canadá, em Montreal, e decidi voltar para a Bélgica para ver o que eu vou fazer depois, porque eu queria trabalhar para uma coisa que tem mais sentido. E também estava pensando em fazer voluntariado no Brasil, porque é um país muito interessante para isso. E assim que eu encontrei a nossa cidade, que falei com Renato, e que depois ele me falou do que aconteceu na Brumadinho e desse círculo. E porque eu vi a oportunidade de ajudar com a captação de recursos. E o meu background é que eu fiz uma coisa que se chama Business Engineering na Bélgica, e então é Management Economics e também empreendedorismo. Eu acho que com essas competências eu posso ajudar vocês na captação de recursos, estratégia e essas coisas. E já falei com Renato e Mariana. E o que eu vou fazer para começar com vocês é ajudar com a programa de Google para a captação de recursos, então vou olhar nisso, mas agora estou esperando uma resposta de Renato. E também vou ajudar a Rebeca, que vai normalmente trabalhar para contactar os dadores, pessoas que já doadores, desculpa, que já deram para o círculo e para Brumadinho, e ver como nós podemos sim, talvez ter mais donações deles. Então é isso. E outra coisa importante é que eu venho no Brasil do dia 15 de dezembro até dia 26 de janeiro. Então estou agora preparando minha vida, não, minha vinda, sim, diferente, minha vinda para ver como posso ajudar vocês lá no Brasil. E Mariana me falou que talvez poderia ficar uma semana em Brumadinho, encontrar ela em São Paulo, então é isso. Você chega para o Eu vou chegar momento de 1 ano da tragédia em Brumadinho. Sim, é isso. É por isso também que Renato me disse que seria um bom momento, estaria um bom momento para ver, porque vão ter muitas coisas provavelmente acontecendo. Muito bom. Então você chega presente, seja bem-vinda. Letícia, quer fazer seu check-in? Sim, posso fazer. Primeiro, eu queria pedir desculpa porque eu tô com um problema do meu vídeo. Então, eu vou ter que deixar ele desligado hoje. Tentei conectar aqui, mas não deu muito certo, não. A gente privilegia o áudio. Até porque então, o vídeo consome muita conexão e aí, se precisar, todo mundo fica sem vídeo e fica só no áudio, não tem problema. Tá bom, então. Como você chega? Chego bem. Eu quero me atualizar um pouco mais sobre o que está acontecendo nesse Círculo dos Recursos. Eu estou participando lá da curadoria, já participei de algumas reuniões lá, mas aqui eu estou um pouco atrasada ainda. E eu agradeço por vocês terem aceitado também trocar o horário da reunião. 8 horas da noite é impossível. Obrigada. Até em respeito a... Não, para todo mundo foi melhor. Então, assim, eu acho que a gente tem chegado à conclusão de que o horário da noite é muito ruim para todo mundo.
Para mim, provavelmente o mesmo problema da Nikita. A Nikita não me conhece ainda, mas eu faço doutorado na Suíça, então eu moro na Suíça. O fuso horário, para mim, também não ajuda quando é muito tarde. Então, esse horário está ótimo. Se puder continuar sendo de manhã ou à tarde, até umas 6 horas da tarde, tá tudo bem, no horário do Brasil, né? Vocês estão quanto em fuso? Quantos fusos para 4 frente? horas. 4? Cris, vamos observar as 4 horas aí das nossas companheiras. Tá certo, vou até anotar aqui, né? No Para time considerar box. nas próximas. Mas a gente tem na aliança privilegiado o horário das 8 da manhã. Até a própria aliança geral está sendo às 8 da manhã. Os horários de emprego das pessoas complicam um pouco, porque é um trabalho voluntariado. E aí, então, assim, nem todo mundo consegue estar presente na reunião. E esse horário é especialmente bom porque também é meu horário de almoço aqui. Então. Perfeito. Vamos tentar, então, honrá-lo para ser bem aproveitado. Cris, seu check-in, por favor. Então, para quem não me conhece, eu sou Cristiane, eu sou a secretária do Círculo de Recursos, né? No momento eu estou formando em administração de empresas pela UFMG. Eu chego um pouco ansiosa, para falar a verdade, né? Porque o círculo está começando a rodar agora, né? De certa forma. E eu estou querendo ver como que isso vai desenrolar agora até o fim do ano, né? Então, estou com boas expectativas. Muito bom. Obrigada. Nada. Eu chego ansiosa também. O círculo, a aliança como um todo está passando por um estresse, com alguns círculos não rodando bem. Isso tem deixado a gente um pouco preocupado com relação ao caminhar da aliança. Eu chego também com vários problemas pessoais, então que me fazem pensar que o tempo que eu tenho aqui tem que rodar e ser bem rápido e útil, porque senão eu desanimo muito. Então, acho que esse círculo está bem mais maduro como facilitadora. Eu tenho a minha motivação de estar aqui não é apenas apoiar a regeneração de Brumadinho, mas eu também estou em formação do O2, e esses momentos de reunião para mim são muito importantes, porque eu estou praticando a facilitação, então eu tenho uma gratidão por vocês por terem a paciência comigo e da gente poder fazer esse momento de trabalho conjunto aqui dos círculos. Explicando um pouco para a Nikita, que está no primeiro, eu não sei se você já tem essa prática, mas a gente trabalha com um modelo de autogestão chamado O2, que é tipicamente brasileiro, né? Ele foi desenvolvido por um grupo brasileiro, baseado em sociocracia e holacracia. Uhum. E ele se organiza, então a gente trabalha com meta-acordos, ou seja, existem alguns acordos dentro do modelo O2 que são a base para a gente criar os nossos acordos. Por isso que existem os 4 papéis essenciais, existem alguns critérios para a gente andar, para a gente evoluir o círculo. O nosso propósito de gestão é a evolução do círculo maior, que é a organização. E meu marido está me chamando, gente, só um segundo. Começou a tocar o interfone, desculpa. Mari, bom dia. Então, e voltando, então a gente tem durante uma reunião a gente tem algumas etapas. O check-in é uma das questões que eu considero importante, mas as pessoas às vezes não entendem, mas é para a gente poder fazer essa escutativa do grupo. Então é importante a gente, cada um de nós nos percebermos. A gente acabou de fazer o check-in, Mariana, se você estiver conseguindo ouvir, interagir, pode fazer o seu. Oi, tô ouvindo. Desculpa, a gente teve que reiniciar o meu computador logo pela manhã. Não, acaba.
Assim, não se preocupe, Tá bom. acontece. Não, fiquei aqui. Eu ia começar o revisar, mas eu acho que você faz seu check-in. Tá bom. Tá? Bom dia a todas, todos, todas. Vamos lá, tô chegando animada, acho que é o segundo encontro, tem um monte de desafios para a gente estruturar desse pedaço dos recursos. Eu e a Nikita, a gente conversou um pouco mais essa semana também, fizemos uma reunião, tentando estruturar alguns caminhos. Acho que então tem algumas coisas para compartilhar aqui com vocês hoje. Bom dia. Bom dia. Então, eu estava só dando uma explicação geral de como funciona o O2 para equalizar o conhecimento. E, basicamente, então, as reuniões, elas são o momento da gente fazer a evolução do círculo. Não é obrigatoriamente onde os trabalhos acontecem. As coisas podem acontecer fora daqui, devem. Esse momento é principalmente para a gente tratar tensões. Tensões não são coisas ruins. No O2, tensões são tudo que gera... Mari, feche seu áudio, por favor. Fechado. Tensões são tudo que gera evolução. É uma dúvida, é um comentário, é um esclarecimento, é um incômodo, é um problema, tudo isso é uma tensão criativa. Então, as tensões devem ser registradas no Trello. Elas não precisam ser tratadas necessariamente na reunião, mas a reunião é o momento em que as tensões que ficaram no Trello sem tratamento ao longo do período, elas são, sim, tratadas aqui, porque a gente trata conjuntamente. O que a gente faz obrigatoriamente numa reunião de círculo? O modo adaptar, que é quando a gente evolui, a gente altera a estrutura. Então, hoje a gente na última reunião fez papéis. Os papéis são o momento em que a gente são as funções dentro de um círculo. Então, a gente executa alarmes, perdão. Estou tocando alarme aqui. O que cada um faz? Um papel pode ter mais de uma pessoa pode ter mais de um papel. Então, dentro da organização como um todo. Então, hoje eu aqui sou facilitadora, mas eu sou elo interno de comunicação. Sou facilitadora, eu energizo mais de um papel. A Mariana aqui, ela é elo externo, mas ela energiza mais outros papéis. Então, existe essa possibilidade e nós decidimos quanto é energia, ou que significa tempo, nós colocamos em cada papel. Uma das funções aqui da Mariana, enquanto elo externo, é priorizar. Ela vai dizer para a gente, na visão maior, qual é a prioridade desse círculo e dos projetos que esse círculo tem que fazer. Deu para entender o que eu disse? Todo mundo entendeu o que eu disse? Só para... Se deu? Beleza. Sim, tudo claro. Beleza. Sim, Maria, boa. Eu já estou lá no Trello também, tá? Show. Tinha combinado com o Renato que hoje ele não ia conseguir fazer essa priorização, mas eu estou vendo ele aí ou não? Não, é a Cris que está usando tá a bom. associação. Na verdade, ele não prioriza, é você. Ele é o elo interno. Quem prioriza é o elo externo. Eu vou ficar reforçando os metacordos para a gente guardar isso, tá? O elo interno cuida da saúde, o que significa se os projetos estão andando, se o clima interno está bom, se está tendo problema. Mas priorização é papel, é função, é atribuição, responsabilidade do elo externo. Vamos começar a revisar rapidinho, quer posicionar a gente do que aconteceu? Porque a gente tem que energizar papéis. Sim, então vou trazer um pouco do que aconteceu das reuniões que a gente fez fora, é isso? Só para ir focalizando. Então, o Renato tinha feito já uma conversa com a Nikita, eu não pude participar, então a gente fez uma segunda conversa. Acho que a ideia é ajudar ela a se integrar um pouco nesse momento dentro dos círculos, alguns, mas principalmente aqui. Com a proposta dela vir presencialmente para o Brasil e poder fazer alguns encontros tanto em São Paulo quanto talvez em Minas Gerais, ao longo de dezembro e janeiro. Então a gente continuou trabalhando com ela, tentando focar e estruturar quais seriam os caminhos mais interessantes para ela poder colaborar.
A gente falou de duas trilhas que a gente segue trabalhando ainda com o Renato e com a Nikita para poder estruturar. Uma delas a gente já tinha falado que é aqui, mas repito que é estruturar um caminho para voltar a entrar em contato com quem já doou pelo Catarse. Então, cuidar dessas pessoas no sentido de dar um feedback sobre o investimento, sobre a aposta que elas fizeram na aliança. Então, dar notícias disso. Então, por isso, trabalhar junto com o círculo de comunicação para produzir aí, então, um release, uma news, um e-mail, enfim, a gente está ainda definindo isso. E voltar a falar com essas pessoas, convidando elas a fazerem mais um apoio à aliança. Né? Então, é uma nova rodada de investimentos, né? de apostas, enfim, de doações. Isso é um caminho, que eu acho que não é um caminho difícil, mas exige ali um cuidado de construir como a aliança, então, se comunica sobre a sua regeneração, sobre os seus processos. Então, tem alguma coisa ali para a gente cuidar. E ver como essas pessoas reagem, né? Então, a gente tem uma ferramenta de e-mail marketing que poderia ajudar a gente a entender se as pessoas leram, se elas responderam, e a gente precisa definir quem cuida dessa resposta. Eu acho que é o círculo de comunicação, mas se tratando de recursos, talvez seja no meio do caminho. Então, a gente tem que definir, pode definir aqui, quem é que dispara o e-mail e quem vai estar copiado para responder e cuidar dessas pessoas. Essa é uma decisão para tomar. Entre os círculos, mas, enfim, a gente pode dividir tarefas entre os círculos. Né? A outra questão era justamente ver se a trilha do Google, a ideia de que se o funcionário do Google doa, o Google doa a mesma quantia, né? Faz o match, se a gente consegue navegar nessa trilha e o que ela poderia nos trazer ao longo do primeiro semestre do ano que vem. A gente tem uma ferramenta para fazer isso, ou seja, tem uma ferramenta de matching que a pessoa doa e aí o Google fica sabendo que a pessoa doa e automaticamente ele já doa o mesmo valor. A gente consegue fazer isso, mas tem que entrar em contato de novo. Então a gente já começou a falar, já pediu os contatos, começou a falar com o Marcelo e com a Nikita para a gente ver qual é o melhor caminho de percorrer essa trilha e ver se ela responde como inicialmente foi anunciado lá pelo Marcelo, tá? Então, são os dois caminhos que a gente está trabalhando, as duas frentes que trazem novos recursos, mas também ajudam a gente a estruturar caminhos permanentes de doação para a aliança. Acho que é isso. Tá. Obrigada. Vamos fazer um combinado que as tensões da reunião a gente põe no chat, só para ser mais dinâmico. Vamos, tá bom. Tá bom? Então, assim, tem um botão do chat, a gente escreve, aí a gente já escreve tensão, e aí a gente já sabe, porque aí eu já consigo trazer. E eu tenho duas nessa sua fala. Bora lá. Então eu tenho uma tensão que é projeto Google. Eu tenho uma tensão, projeto, 1 ano Brumadinho. Tá. Alguém mais tem intenções ou quer fazer dar clareza a alguma coisa que aconteceu nessa semana ou nesses últimos 15 dias? Que relativo, não é... A gente ainda não vai mexer em nada, é só para trazer a luz ou explicar ou quero notificar, fazer com que as pessoas saibam algo que aconteceu no último período. Não? Sim, não? Não. Então vamos continuar. Alguém tem mais alguma atenção para registrar? Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Beleza, só para saber. Deixa eu ver. Eu vou começar. Então, só para saber se o silêncio é apenas concordância. Eu vou começar, então, um modo sincronizar para a gente processar essas tensões. Vou começar pela minha, que tem a ver com... Eu acho que deveria, minha atenção é que de entrega
para a gente criar realmente uma gestão. Não é porque a gente está solto que a gente não possa registrar projetos. E então, assim, ter um preparo. Acho que ela caiu, né? Sim. Cortou e depois era. Voltou. Maria Clara. Minha internet sumiu e voltou. Então estava falhando e depois sumiu. Então, acho que você pode voltar do ponto em relação aos projetos que você estava colocando. Que a gente começou, mas foi cortando até que você sumiu. A minha internet desapareceu, eu tive que conectar em outra rede. Cris, joga para mim as tensões aqui, porque as minhas apagaram. Põe no Põe chat. de novo. Alguém joga agora no chat. Essas aqui, né? Isso, por favor. Isso, já jogaram. Então, o que eu quis dizer é que sim, não é porque a gente pode estabelecer projetos aqui e endereçar para os papéis. Então, o projeto Google, ele pode ter não apenas a Nikita e você, mas ele pode ser compartilhado e ter estrutura de atividades que devem ser cumpridas. Então, assim, a gente pode estabelecer um projeto. Na verdade, dentro do registro da reunião, ele fica como um check-in para a gente verificar, mas essas pessoas que vão ficar dentro do projeto, elas são... A gente vão ter que conversar a respeito, mas fica registrado que o projeto está sendo executado. Então, uma coisa não fica solta, né? Então, esse é um dos meus... Eu gostaria que, para resolver a minha atenção, eu gostaria que se estruturasse um projeto com entradas e saídas e para a gente poder entender como ele está sendo feito. Então, pode fazer um comentário? Sim, pode. Então, eu coloquei ele eu coloquei ele já como projeto lá no Trello. Uhum. Aí eu atribuí algumas pessoas, vou colocar mais algumas pessoas lá. Mas, assim, eu ainda estou energizando as pessoas que estão vendo se esse projeto consegue se estruturar. Aí lá eu coloco o detalhamento um pouco de qual a proposta. E daí eu posso fazer um chamado no WhatsApp geral da Aliança, quem mais gostaria de colaborar com esse projeto. Daí a gente marca uma reunião de projeto, e ainda estamos energizando isso, assim, porque o caminho apareceu há bastante tempo atrás, quase um ano atrás, então a gente não sabe se essa trilha está aberta ainda, entendeu? Então eu estou conversando com as pessoas e ver, está aberto ou não está aberto? Está aberto, então está aparecendo de novo quem conversou pela primeira vez, qual é o contato no Google, quem foi que falou, a gente não conseguiu fazer essa... Mas vamos fazer isso, eu vou registrar lá e acho que até semana que vem a gente consegue transformar isso num projeto e divulgar para todo mundo. Essa parte de energizar, você pode abrir como tensão também aqui, e depois a gente pode endereçar para outros, não precisa ficar solto, a gente pode pôr atenção, tá? Tá, legal. Porque você pode chamar ajuda a partir disso, apoio, outras coisas. Quando registra, a gente pode tomar atitudes também, tá? Então, isso a gente já coloca. Alguém tem algum comentário, alguma coisa a respeito? Porque, para mim, a informação que a Mariana deu resolve a minha atenção. E, basicamente, a atenção pertence à pessoa, tá? Isso é bem maluco também. Se eu resolvi minha atenção, o assunto encerrou. Então... Nikita, você consegue entender bem a gente com essa velocidade? Sim. Não, tá bom. Entendo, mas como nós já falamos disso ontem, ou faz 2 dias, mas para mim então está claro. Eu sou que provavelmente vou falar com algumas pessoas pessoalmente para organizar minha vida, mas é só isso. Eu acho que sim, eu estou esperando a resposta de Renato para esse projeto de Google, para ver como posso começar. E a outra atenção de os e-mails, vou esperar a Rebeca para ela me falar. É que a atenção é minha.
eu queria falar alguma coisa a respeito disso. E eu falei. Aí, quando a reação da Mariana me esclareceu, já existe um projeto. Então, a minha atenção acabou. Sim, Acabou a sim, minha entendo. atenção. Fácil assim. Maravilha. Sim, entendo. Beleza. Agora eu tenho outra tensão, que é um projeto de 1 ano para Brumadinho. Essa tensão, na meu entender, é um projeto que pode voltar a engajar as pessoas de uma forma maior e atrair a atenção de potenciais doadores e dar um pouco de coesão na aliança como um todo. A sociedade, as pessoas trabalham com base em datas ou situações que atraem atenção, principalmente no voluntariado. A gente é um momento de honrar as vítimas. A gente chama de aniversário, mas aniversário é um nome horroroso, porque não é celebrativo, é de honrar mesmo. Mas eu, como jornalista, é uma data incrível, negativamente, para a gente chamar a atenção para o que desejamos, que é mais investimento, que as pessoas se mexam, que tenha engajamento. Então, eu já coloquei também no Trello como uma atenção para levar para o Círculo Aliança, mas um projeto, falando de 1 ano, ele vai precisar de recursos e eu queria saber de vocês, o que vocês acham a respeito e se é uma boa oportunidade para a gente voltar a engajar o pessoal de recursos aqui, os doadores, outras entidades, se isso poderia ser definido como um projeto. Aí eu abro reação, eu gostaria de ouvir um pouquinho de todo mundo. Bom, eu acho que é importantíssimo, mas provavelmente as pessoas e vários grupos que a gente ainda não sabe também vão ressoar com a sua ideia e com essa ideia em vários níveis, né? Pessoal, para essas pessoas pessoalmente, os projetos, enfim, acho que sim. Talvez a gente possa então pensar junto esse contato melhorando aí esse primeiro contato com os doadores do Catarse, que são 1.800 pessoas, talvez a gente possa pensar junto em fazer uma ação mais desse tipo, então. Em vez de dar um retorno e convidá-los, a gente espera, constrói então uma ação de um ano e faz esse contato com essa mensagem. Eu acho que é mais forte e importante. Está muito perto, então a gente poderia transformar isso num projeto que faz várias ações. Uma ação direta de e-mails, e a gente pode criar um projeto enganchando outras ações que correspondem a como a gente diversifica o público e talvez as mensagens, mas em torno do mesmo tema, né? Que é honrar as vítimas, rememorar isso, não esquecer, né? Para poder justamente que não mais aconteça, né? Na linha desses grandes equívocos, né? De crimes e junto com todas as coisas que envolvem Brumadinho, né? Então, eu acho que a gente poderia juntar forças para não dispersar isso e fazer essas ações acompanhando isso. Inclusive, acho que mesmo no projeto Google, essa sua ideia ela pode ser levada junto com isso, porque ela dá força para uma conversa com uma instituição desse porte. Assim. Então, eu botaria todos os círculos em função dessa tarefa, de alguma maneira. Eu amanhã não vou estar na reunião, porque minha filha vai fazer uma leitura às 7h30 da manhã, não vou conseguir, acho que chegar a tempo, vou chegar atrasada. Mas é um assunto que se você puder falar por mim, eu te agradeço amanhã. Posso sim. Porque ele precisa, eu acho que é um agregador. Nikita, você entendeu o contexto que eu quis dizer? Sim, de 1 ano? Eu entendo. Sim, eu entendo. Mas também é uma coisa que eu já falei com o Renato a semana passada, e é isso que eu disse para ele, que eu acho que o humano é uma boa ocasião de falar com esses doadores e todas as pessoas, dizendo os humanos que vocês deram para
Brumadinho, olhe o que nós fizemos com esse dinheiro, mas olhe o que falta a fazer também. Como que pessoas lembram o que tem uma situação e que entendem também que como não acabou e que tem muitas coisas ainda para fazer. Então eu acho que é um bom jeito de se lembrar essas pessoas e que pessoas que já deram no passado têm mais potencial de dar de novo. E também acho que devo olhar nesse programa de Google, mas se nós fazemos uma tipo de campaign, acho que também é uma boa mensagem de dizer faz um ano, mas ainda tem muito trabalho para fazer e que nós não devemos esquecer o que aconteceu. Então, sim, concordo e eu penso que podemos pensar em outras coisas que eu não sei eu não sei exatamente como funciona agora, se você algumas vezes fazem eventos ou eu não sei, mas na Europa também, ou mesmo no Canadá, de fato, mas quando você vai no supermercado, você pode pagar mais para uma ação. Eu não sei se isso seria uma oportunidade no Brasil. Eu não sei exatamente, é somente uma ideia agora que eu estou usando, mas sim, talvez encontrar parceiros mais locais e como assim, para sensibilizar pessoas. Eu coloquei aqui essa ideia como uma atenção. Por quê? Porque a gente registra para dar encaminhamento. Tá bom? Tá bom. Acho que entrou na aliança o pessoal do Luiz e Camila Taliberti, né? Sim. E tem uma instituição que eu acho que a gente poderia falar diretamente com ele também, com o pai deles, né? Eu acho que eles também devem estar pensando nisso, né? Deve ser uma data muito forte para a família e para essa instituição que está se constituindo. Acho que é um parceiro que está dentro da aliança e que talvez está no território, está próximo do território, está próximo de entidades no território, porque está indo lá a cada 15 dias. Então, talvez junto com o Círculo Território a gente consegue também uma aliança dentro do território para fazer esse movimento, né? O projeto acho que tem que ser da aliança como um todo. Sim. Aqui eu só fiz o recorte dos recursos, porque inclusive deve precisar de recursos para algumas das atividades para fazer o engajamento. Eu imagino até um evento local, mas isso vem depois, não precisamos tratar agora. Tá bom, maravilha. Letícia, eu tenho... sim. Eu tenho... Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira sim, eu acho que é uma ótima ideia a questão da data, né? Já de um ano da tragédia. Mas aí minha pergunta é sobre o tempo, né? O time que a gente tem, porque já é agora em janeiro, a gente já está em novembro praticamente. Eu queria saber mais ou menos como que vocês estão planejando isso, que tipo de atividade que dá para fazer em 2 meses, né? 3 meses no máximo. E a outra pergunta, mais geral mesmo, sobre a questão dos recursos, se vocês já decidiram em grupo, assim, né, do Círculo Recursos, como que é o nosso alvo de parceiros? É mais pessoa física? Vocês comentaram do Google, comentaram de algumas organizações, só para eu entender melhor que tipo de alvo que a gente tem. Eu vou responder a questão da organização, aí a Mariana responde porque aí são duas tensões, tá? Não são sobre a reação ao meu projeto. Uma a outra não. Sobre a minha proposta ou a minha questão do projeto de um ano, a resposta é que não temos, então a ideia está nascendo, faz parte do desafio de estruturar que se definam atividades atingíveis. Então, acredito que a sinergia das pessoas e a colaboração é que vai fazer a diferença, mas que a gente comece simples, é a minha proposta. Aqui, isso vai vir também, eu acho que por que eu proponho isso? Eu acho que é engajador das pessoas, as pessoas se motivam quando elas têm uma visão de entrega,
e a aliança está precisando de uma nova motivação para se reestruturar. E então, principalmente no território, isso vai ter eles devem ter isso em vista, mas os outros círculos vão precisar de apoiar isso. Por isso que a Mariana falou da Fundação Taliberte, que eles perderam, a fundação nasceu a partir da morte de 2 pessoas, então já é uma fundação criada para honrar essa memória. O pessoal todo mundo lá no território com certeza deve estar pensando nisso, porque eles vivem isso. Eu faria um ponto alto como estratégia de comunicação e engajamento, eu faria um ponto alto, uma missa campal, alguma coisa no dia 25, mas isso ainda não tem detalhamento, precisa levar e abrir um projeto, por isso que eu perguntei sobre a questão de se vocês acham bom ter um projeto. Precisa abrir um projeto com várias etapas e aí depois ficar abrindo esses projetos, cada etapa, para passar para os papéis energizarem. Não temos nenhuma visão porque está nascendo agora, tá bom? Só para fechar esse assunto, Cris, você tem alguma reação a respeito do projeto humano? Eu acho bem interessante, né? De certa forma marcou todo mundo e o pessoal vai relembrar, porque muita gente acaba que, não é que esquece, mas que deixa, assim, de certa forma de lado, né? Então, acho que seria uma boa proposta para poder fazer mais arrecadações. Eu tenho uma tensão que é até um pouco assim, um pouco sem graça de minha parte. É porque eu tinha conversado com o Renato, né? Que infelizmente eu vou ter que sair do projeto e ele pediu para mim ficar até no mês de dezembro. Aí eu queria deixar essa atenção para poder também já definir, né, quem vai ser o próximo secretário. E até o fim do ano eu estou aí fazendo minhas atividades, mas infelizmente a questão de tempo e tem questão pessoal também está me impedindo de continuar. Então, pensando... Na verdade, só para responder essa tua parte, há um consenso, um consentimento dentro da aliança de que os papéis essenciais, eles têm um mandato de 3 meses. Então, você não é a única, eu também. Nossa, eu até Então, fiquei sem graça, né? Não, mas não, assim, isso é uma das coisas bacanas aqui. Não precisa ter... Toda tensão é válida. Não tem acolha isso em você. Toda atenção é válida. Ela te pertence, te incomoda, é evolutiva e é isso. Registre, é melhor do que ficar segurando. Então, atenção, troca de secretário. Eu também tô para fazer mudanças aqui, viu? Eu já pedi, inclusive, para deixar de celo interno na comunicação. Então, fique tranquila. Ah, tá bom. Obrigada. Queria só pôr mais um ponto na tensão anterior. E acho que é isso, Letícia. A medida do desejo, da possibilidade é o nosso arranjo, né? Só para comentar aí a sua fala, assim. Acho que não tem que ter constrangimento, senão a gente não consegue trabalhar em colaboração. Mas, Maria, eu acho que tem do que eu entendi, a pactuação lá com o Ministério Público em relação aos gastos das doações de Brumadinho está em cima do dinheiro arrecadado pelo Catarse. Já conversando um pouco com o Renato, que o dinheiro que está entrando pela B Social talvez pudesse ter um destino de apoiar alguns projetos da própria aliança. Então, teria que cadastrar com o projeto para daí, enfim, não sei, a gente poderia olhar isso, se isso é viável e interessante, ou se a gente apresenta um projeto. Porque entrou agora, entrou um valor que é pequeno, mas que talvez para algumas ações desse tipo sejam suficientes, tipo R$1.000, e vai entrar mais um pouco, acho que até dezembro. A gente está fazendo processos de captação que vão demorar para retornar, né? Se a gente mandar mensagem só em janeiro, enfim, demora um pouco mais. Mas vale pensar se isso já pode ser destinado tanto para a questão do transporte, que era um dos usos que ele queria fazer para as pessoas que estavam lá reconhecendo os projetos na curadoria, né? Tinham pedido isso, usar os recursos para poder apoiar o transporte dessa ida até os projetos, para conversar, que estava custando para as pessoas pessoalmente mais do que elas imaginavam. A outra coisa pode ser aqui também, algum investimento, um arranjo que nos energize a todos em relação a esse movimento. Isso é válido. Perfeito. Com relação a investimento para fazer
qualquer coisa, eu gosto da visão da fluxonomia de orçamento 4D. Vocês não sabem, mas eu estudo um método de viabilização de futuros desejáveis, que é a fluxonomia 4D, da Lala Deselin, enfim. E a gente trabalha com levantamento de recursos ativos. A gente olha recursos ativos e inativos, em 4 dimensões, tanto de conhecimento, quanto meio ambiente, ambiental, infraestrutura, de pessoas e de dinheiro ou outros recursos financeiros. Então, para esse projeto, a gente pode fazer um orçamento 4D, que é o que eu realmente preciso. Eu preciso de pessoas, eu preciso de camas, eu preciso de... até chegar no dinheiro. Horas de voluntários, a gente trabalha na fluxo desse jeito. Então, um projeto, se a gente criar um orçamento 4D, de repente o dinheiro que precisa é muito pouco. Porque a gente consegue localizar recursos, recursos que estão inativados em outros lugares. Então, essa visão de recursos na Flux ela é legal, eu gosto bastante dela. Por exemplo, a gente tem um papel para doações, então esse papel para doações, para captação de doações, é buscar recursos inativos, fralda, roupa, comida, são coisas que estão sobrando em algum lugar, ela mesma, show de bola. Então, assim, é uma mega visão bacana de estruturar um orçamento olhando com um olhar mais amplo, generoso e abundante do que apenas pensar que eu preciso de dinheiro e o dinheiro gera um medo muito grande. Tem um evento dia 6, eu vou te mandar, muito legal, porque ela vai apresentar o case inteiro, vai ter lançamento de livro, depois te mando. Super legal. Estou no site, tem aqui os dados do evento, vou dar uma olhada, te agradeço. Muito legal. Super, eu vou estar lá, vai ter umas pessoas e vai ter muita troca, ela é incrível. É isso. O que mais que temos de tensão? Mari, você pode falar da perfil de pessoas para doação, que é a atenção registrada, aí a gente vai fazer o adaptar dos papéis? Ou selecionar, na verdade. Deixa eu abrir aqui. Atenção da Letícia. Tá, da perfil dos doadores, se é pessoa física ou institucional, né? Na hora que você falou isso, Letícia, a primeira coisa que me veio é que como eu tô plugada de uma certa maneira via uma plataforma que investe em pessoas físicas e baixo, com um ticket muito baixo, né, de 20, 30 reais por mês e recorrência, né, esse é o nosso. Eu fiquei com essa pauta mais de uma mobilização distribuída de pessoas físicas, né, de engajamento de pessoas físicas. Mas eu acho que a gente não tem ainda, eu não vi ainda, a não ser o Renato desde o começo, por um outro lugar, e pode retomar isso aqui, que é um engajamento de pessoas jurídicas, né? Empresas e organizações sem fins lucrativos, e ONGs que tenham recursos para poder compor com aliança desde esse lugar. Acho que essa trilha não foi percorrida ainda, assim, com mais clareza. Nem sei se é um caminho desejado, não sei, as tensões que gerariam, por exemplo, pedir recursos para empresas. Para organizações que estão junto ali, também geraria outras coisas. Acho interessante, pelo menos, pôr e ver o que acontece, o que aparece de tensão em relação a esse tipo de arranjo, né, de doação. Sempre que aparece uma tensão em relação a isso, os projetos financiados, por exemplo, pelo Fundo Vale, simultaneamente, que estão pedindo algum recurso para o Fundo Brumadinho, para o Fundo Aliança, né? Quando aparece isso, é muito incômodo, assim, parece uma tensão, assim. Então, mas acho interessante, porque podem existir de comércios locais, de outra natureza, menores até, que queiram contribuir. E acho legal que sejam locais também, né, como a Nikita trouxe, né. Então, eu colocaria aqui como uma tensão a contribuição e doação de pessoas jurídicas. E aí a gente pode, a partir daí, ver quem da aliança teria como percorrer isso aí, ou se a gente vai buscar pessoas para trazer essa pauta mais forte. A Nikita já trouxe um pouco, mas acho que a gente pode utilizar mais essa relação. Eu tenho uma dúvida, Letícia, para você. Quando você levantou a tensão,
Foi uma pergunta. Ah, tem alguma ideia ou alguma proposta por trás dessa pergunta? Não, Você na pode? verdade, o que passou pela minha cabeça, eu trabalho em algumas outras organizações também de forma voluntária, e a gente estava discutindo sobre isso recentemente em Boicos, que é um outro que eu trabalho aqui na Suíça, e a gente estava tentando definir que tipo de perfil de empresa para quem nós pediríamos recursos, sabe? Porque tava tendo esse conflito também, assim, bom, é uma organização de sustentabilidade, então a gente não pode pedir recurso para uma empresa que é claramente insustentável, sabe? Assim, que é contra o propósito, os valores da organização. Então, na verdade, foi só uma pergunta para saber se já tinha um parâmetro já definido de que tipo de organização vale a pena pedir ajuda e que tipo de organização, como um fundo vale, por exemplo, a gente deixa de fora. Como vocês mencionaram o Google, eu estava querendo saber, enfim, o Google internacionalmente, não é internacional, né? Não tem esse caráter tão local. Era só para saber mesmo, porque eu acho que é importante a gente deixar claro que tipo de organização que a gente quer do nosso lado e que tipo que a gente não quer, porque fica mais fácil de prosseguir com as conversas. Perfeito. Se eu puder contribuir aqui, eu vou. A ideia, quando você falou, me veio de não apenas obter doação, mas de obter espaços, indo ao encontro do que a Nikita falou. Por exemplo, em São Paulo, a gente tem a Nota Fiscal Paulista. E a Nota Fiscal Paulista é um recurso de que o governo ele devolve parte está devolvendo muito pouco ultimamente, mas ele devolve parte dos impostos pagos para quem pede nota fiscal. Só que se você não põe o seu CPF ou o seu CNPJ na nota fiscal, essa pessoa pode fazer uma doação. Ela doa a nota e essa nota é registrada por uma entidade. E da mesma forma, as pessoas podem doar esses recursos que estão na nota fiscal paulista para algum projeto ou alguma entidade. Então, usar esse recurso e pedir para locais, para grandes supermercados ou negócios, deixarem um ponto de coleta das notas fiscais, estruturar isso. E receber notas fiscais é uma forma de poder levantar recursos financeiros. Não é assim, tipo duas vezes por ano que eles fazem a liberação dos recursos, mas vai captando nota, vai juntando. Um lugar onde dá muito mais retorno, por exemplo, é restaurante. Alimentação é um dos que mais dá retorno de supermercado, já foi bom, agora não é. Mas é um dos que mais dá percentual em cima da nota fiscal. Para o governo é bom porque né, estimula o pagamento de impostos pelas pessoas, pelas empresas e, enfim, fica todo mundo legal. Eu gosto muito do projeto da nota fiscal paulista. Então, é um caminho que não impacta em nada em termos de engajamento assim, de vir dinheiro de um CNPJ, que pode ter, sei lá, que tipo de atitudes positivas ou negativas, né? Então, mas é uma forma de captar recursos também. E pontos de doação, né? Também podem ser feitos via negócios, porque são centralizadores. Então, é uma outra visão da gente pensar em recursos usando PJs. PJs não, empresas. Ficando aí como sugestão. Perfeito? Mais tensões? Ótimo, obrigada. A sua tensão está resolvida? Tá resolvida. Então tá Gente, bom. eu acho que vai ser uma tensão que talvez volte algumas vezes. Pode voltar ainda, o quanto quiser. Mas, é que eu preciso saber se a tensão foi resolvida. Para poder, a princípio, sim. Então tá Para bom. hoje, sim. E pensando nessa transição de papéis e pessoas nesse trimestre aí, que é um trimestre que vai mexer bastante com os círculos, minha intenção é trazer novas pessoas para o círculo de recursos.
justamente porque estão aparecendo projetos efetivos, né? Que tem que ser tocados, que tem que ser legislados, vão usar algum tempo das pessoas. E como é que a gente faz isso? E aproveitar, então, que estamos aqui nós, por enquanto, até o final de dezembro. Qual a nossa meta? Qual a nossa meta para contribuir com isso até o final do ano? Ou até o dia 25 de janeiro, que completa um ano, né? A gente pode, pelo menos, pôr uma meta para a gente se comprometer como grupo, já que a gente vai estar aqui investindo nisso, fazendo reunião. O que a gente quer fazer? Bom, alguém... Você quer sugestões? Você quer só deixar essa tua Não, preocupação aberta? por enquanto, eu acho que é uma pergunta para a gente carregar e responder na próxima reunião, talvez. Então, a tua atenção se resolve com todo mundo pensando a respeito e trazendo respostas na próxima vez. Exato. Então, tensão resolvida por hoje. Então, assim, Cris, a gente registra que a gente precisa trazer isso num checklist. Tá? Não é bem um checklist, mas que a gente vai fazendo um revisar, a gente vai verificar se os integrantes do círculo têm sugestões e de metas também. E eu sugiro que a reunião seja mais curta, então, tá? Porque o tempo está ficando muito escasso. A gente possa ter uma reunião na semana que vem. Se todos concordam. Aí A gente pode fazer. Pode ser no mesmo horário, né? Já podia Pra deixar mim, definido nesse horário, né? Sempre, só muda o dia da semana. Para mim, pode. A gente precisa somente ter certeza se existem outras pessoas que podem nesse horário. Por isso que a gente às vezes varia o horário para ter mais presença. Mas para mim tá ótimo. Eu estou achando muito bom. Eu não tenho filho berrando no meu ouvido, tá uma maravilha. Alguém tem a lista? Alguém tem a lista de presença de todos os círculos? Quem está em cada círculo? Quais são os papéis? Isso já está colocado lá? Acho que a gente podia fazer a lista de presença. Lista de presença, assim, quem está hoje referido a esse círculo? Porque eu gosto de criar um convite no Google, já com todo mundo, mesmo que a pessoa não venha, a gente já inclui ela no convite Google, do calendário. Para mim isso funciona muito. Todas as minhas reuniões da aliança estão no calendário Google, já estou sabendo, porque são muitas, às vezes falo, nossa, velho. Para mim é bom também. Então, mas eu não tenho. Vou pôr no chat, daí a gente põe para levantar a mãozinha. Quem que posso fazer essa tarefa de quem está presente hoje no círculo? Eu vejo no chat quantas pessoas são, eu peço para pôr o nome completo e e-mail para a gente convidar no chat. Onde? No WhatsApp? No WhatsApp, desculpa. WhatsApp. Não, daí a gente põe e-mail, daí as pessoas, a gente já faz um grupo de convite numa agenda e já repete só isso. Quando a pessoa sair, ela... eu acho que você precisa pegar treta com o Renato, ou você, ou a Cris, por quê? As pessoas não têm reagido muito bem ao grupo do WhatsApp. Então, a gente não consegue ter certeza. Você joga as coisas lá e as pessoas não respondem. Na comunicação isso é muito forte e eu acho que as pessoas acabaram silenciando ou por conta da dinâmica de WhatsApp. O WhatsApp não é uma ferramenta ela é ótima para ser rápida, mas quando gera esse volume de trocas, ela acaba cansativa e as pessoas silenciam. Eu não sei se é a melhor forma de levantar, mas o Renato deve ter a lista de todo mundo. Então, ele poderia... falo com ele primeiro, melhor. Vou pedir para ele. Aí faz talvez uma lista de transmissão dele, alguma coisa, só... Mas a gente faz um contato, a gente cria um plano de ação para isso. Tá, eu estava sentindo falta de fazer um mapa da aliança, entendeu? Um mapa, enfim, mais um layout, assim, dos círculos e quem está nos círculos, quem são os elos internos e externos, as funções num único slide que a gente consiga visualizar isso. O Bruno, super legal. O Bruno estava montando um programa aqui só para trazer para vocês. Existem aplicativos para isso. E um deles era o Glassfrog. E o Bruno estava montando no Glassfrog, porque a gente enxerga a estrutura. Que a gente simplificou para o Trello.
Mas Legal. existem softwares que são para isso mesmo, que a gente pode passar para o Glassfrog, pelo menos a estrutura, que é Legal. gratuito. Muito E aí legal. a gente enxerga em círculos, isso ajuda muito a entender, porque não é matricial que nem o Trello. Sim. Ver o círculo é bem legal para você ver as interações. Eu vou ver com ele, essa atividade fica para mim. Tá bom. Acho que isso aquece o grupo também como um todo, tá? Ver, né? Maravilha. Eu preciso, se a gente encerrou as tensões, eu preciso falar dos papéis, a gente precisa energizar os papéis que existem. Então, eu vou projetar aqui o Trello só para a gente ver quais são. Aqui. Aqui a gente tem um papel que chama Engajamento da Sociedade. Ele tem o propósito de potencializar estratégias de captação com o uso de uma pessoa articulada para criar redes e fazer propaganda do projeto. Entre as responsabilidades estão desenvolver estratégias para a captação de recursos, fazer networking com empresas para alavancar o fundo, buscar e manter o apoio das empresas especializadas em captação de recursos. E até a gente está muito avançado, porque a gente pôs até artefatos. Artefatos são, só para deixar bem claro, são coisas que apenas esse papel pode ter acesso. Então, talvez até apareça uma tensão de alteração desse papel, mas são plataformas de financiamento coletivo, editais de financiamento, parcerias com empresas e match funding como financiamento misto. Então, aqui precisa energizar, porque o papel existe, mas enquanto... Aí, Mariana, eu tenho uma má notícia para você. Enquanto não tem alguém energizando o papel, ele pertence ao elo externo, tá? Tudo bem. Já estou fazendo uma parte disso, já estou fazendo. Então... não, mas é porque como fica pesado, o elo externo é que tem que correr atrás da energização. Então, na verdade, aqui eu estou trazendo à tona, para quem está aqui, se alguém pode se dispor a energizar esse papel, que é engajamento da sociedade, senão a gente vai ter que trazer outras pessoas. Então, estratégias, assim, eu acho que eu já estou fazendo uma boa parte desse papel. Seria interessante, como é um papel com muitas interfaces para fora, tivesse mais alguém junto, mas eu posso estar aí, porque eu estou fazendo isso e eu estou, na verdade, migrando os meus esforços na aliança para ficar nessa relação do grupo de recursos com um pezinho na comunicação. Então, que eu acho que as duas coisas caminham bem juntas, né? Então, para mim, também ganha uma direção mais concreta de aporte dos meus investimentos, recursos de tempo para trabalhar. Então, não é ruim. Então, mas assim, tem que ter mais gente aí, vou atrás de mais gente aqui interna e externamente para compor com isso. Novamente, um papel pode ter várias pessoas. Exatamente. Então, Cris, você depois inclui, então, a Mariana energizando esse papel. Tá certo. Tá bom? Mais alguém aqui? Não. Assim, a gente pode... As pessoas podem se propor, ou é uma determinação que tem mais perfil. Eu posso participar desse papel também, mas eu tô achando ele bastante amplo. Então, eu acho que eu posso ajudar em algumas coisas, mas em outras não. Por exemplo, eu não tenho nenhuma experiência com crowdfunding. Mas eu posso ajudar em outras coisas, com edital de financiamento, por exemplo, e parceria com empresas. Então, eu posso compartilhar esse papel com a Mariana. Isso é legal, Letícia, que você traz uma camada aí que eu não consigo cuidar de todas, e dessas duas que você falou seria excelente. Minha sugestão é por viés. Engajamento da sociedade com viés edital. Engajamento da sociedade com viés crowdfunding. Você separaria em vários papéis, é isso? Não é separação, mas quando você energiza, dá para você deixar claro que aquela pessoa está com um viés, ela cuida ela tem uma atribuição mais específica em tal ponto. Por exemplo, dá o exemplo. A gente fez um camp de autogestão esse final de semana e eu estava eu estava no círculo alimentação, o meu viés era almoço, eu cuidava de almoço. Entendeu? Você pode fechar um pouquinho. Eu acho bom. O que você acha, Letícia? Eu acho bom também, concordo.
Então, Cris, se você puder registrar, a Letícia e ainda está aberto para outras pessoas, mas nesse momento a gente já energiza com a Mariana e com a Letícia com um viés da Letícia para editais e qual mais, Letícia, desculpa. A parte de parceria com a empresa também, eu acho que eu consigo ajudar mais do que as outras duas, os outros dois artefatos. Perfeito. E aí é projeto, vocês têm que decidir como isso vai ser feito. Não precisa entrar em detalhamento do papel, é projeto. Os projetos vão aparecendo, vocês vão tocando. Tá bom? Que bom, eu estou muito feliz. Por quê? Porque a gente energizou um papel e era a minha missão para hoje. Tá bem? Engajamento do território. É o outro papel. São 3, tá? A gente não tem mais muitos papéis aí, por enquanto. Trabalhar com engajamento em ampla distribuição geográfica, visando relacionamento com a imprensa local. Divulgar informações sobre o fundo no território, divulgar as atividades realizadas pelos projetos contemplados e manter relacionamento com a imprensa e com organizações locais. Artefatos, redes sociais e agentes locais. Alguma questão aqui a respeito? Eu acho esse papel, eu fico na dúvida se ele está no lugar certo, mas tá bom. A gente conversou sobre isso, né, quando a gente criou ele, mas olhando eu vejo muito o pessoal da curadoria tá fazendo isso, é muito próximo ao território e engajamento com a imprensa, eu fico pensando na comunicação. Eu sei que é junto, mas eu acho quando você leu, eu falei, nossa, mas isso está no círculo errado. Minha primeira impressão, tá? Posso estar equivocada. A minha reação acho que também está no círculo errado. Eu proporia que eu já tenho uma tensão registrada de que eu acho que tem que ter um círculo só por enquanto e que são papéis. Mas isso a gente pode avaliar depois. Eu acho que deveria ser encaminhado. Aqui está mais organizado que comunicação. Por uma questão de saúde e de atender o propósito, nesse momento eu acho que é mais viável estar aqui. E eu sou elo interno de comunicação, portanto... Sim, podia juntar os 2 grupos, talvez. Vai dar muita bagunça, mas talvez. Não, né? Então, nesse momento, não sei, aqui eu acho que alguém pretende deste grupo, nesta reunião, energizar esse papel? Porque senão deixamos desenergizado e levamos para a aliança amanhã. Minha sugestão. Então, esse a gente não mexe. Formação e capacitação. Esse até nasceu de uma fala do Renato, de que construir isso, que ele tem uma visão mais a médio e longo prazo de uma manutenção de capacitação no território, para o território ir se apropriando da aliança como um movimento que ele toma conta mesmo, né? Ele está mais próximo, o território está mais próximo do que, então, essa visão dele que eu acho que estimula isso como um papel, né? Mas não sei se estrategicamente agora só. Então, a gente tem uma máxima no O2 que é a seguinte: a gente faz o que é bom e suficiente para agora. A gente não faz o que é bom e suficiente para o futuro. Então, para agora vira projeto e a gente vai atrás de energizar o projeto para pessoas para realizar ele na aliança como um todo. Daí também não fica como um papel dentro desse círculo. Entendeu? Isso pode dar mais chance para ele começar mais cedo e ser mais eficiente. Posso encaminhar de uma outra forma? Você pode fazer uma apresentação de alteração da estrutura para transformar esse papel em um projeto? Para a próxima reunião? Não, para a próxima reunião, porque a gente está no tempo de finalizar a reunião.
Tá bom. E ele aí rodar um adaptar agora vai ser super. Aí eu te explico como é que a gente estrutura um adaptar, que tem que fazer uma Tá bom. proposta. Aí a gente começa por ela na próxima reunião. Tá bom, então eu estruturo como projeto e a gente trabalha junto para fazer se adaptar, é isso? Isso. Tá bom. É, porque aí a gente transforma, evolui, e a coisa tende a andar quando é projeto, porque aí você consegue executar. Mas quando é papel, fica assim, solto. Entendo. Tá bom. Sempre o que é melhor para agora. É suficiente e melhor para agora. Tendo essa visão, fica bom. Eu acredito que encerramos a pauta de hoje. Então, podemos, assim, temos algo mais a acrescentar ou posso fazer o check-out? Deixa eu só tirar minha dúvida. É porque minha internet caiu. Então, o papel de engajamento de formação e capacitação vai virar um projeto, é isso? A Mariana vai fazer uma proposta de alteração da estrutura, porque isso tem que ser sinalizado, tem que ser rodado. A gente tem que fazer uma aprovação, existe um modo que tem uma verificação disso, não dá para alterar assim porque a gente quer. Tem que trazer uma proposta de alteração, mas houve uma percepção agora de que esse papel, nesse momento, ele talvez tenha um olhar muito mais para o futuro do que para o presente, que no presente ele ser um projeto é mais viável dele acontecer do que ele ser um papel que precisa de pessoas para energizar e vai ficar solto. Isso, então, para dar viabilidade para a intenção dele e para a saúde dele, para o objetivo dele, para o propósito, é melhor ele se transformar num projeto. Porém, eu pedi para a Mariana, ela concordou que ela vai estruturar como proposta, porque tem uma proposta, tem que ser feita uma proposta, para a gente fazer uma alteração da estrutura. Isso é típico que só acontece em reunião de círculo, tá? Só para deixar claro nos metaforos. Isso só acontece em reunião de círculo porque é alteração de estrutura. E como a gente tem essa mudança, ela tem uma série de questionamentos, para o tempo de hoje não vai dar. Então, eu estou propondo que seja feito na próxima reunião. Ah, entendi. Obrigada. Imagina. Sendo isso, a gente pode encerrar fazendo o nosso check-out. Tá bom. Só quero dizer que eu vou começar com os que nós falamos antes de Google e os doadores, mas talvez possa ajudar quando eu venho no Brasil com esse primeiro papel de engajamento da sociedade. Seja mais Mariana e Letícia precisam de ajuda, eu posso talvez ajudar. Mas sabe que, olhando dentro do que foi combinado com o Renato, você deveria energizar esse primeiro papel também. Porque o Google é empresa, tem a ver com ele. Então, é um projeto que você vai fazer. E essa parte de relacionamento com o pessoal de Catarse também é engajamento de sociedade. Então, Sim. podemos incluir a Nikita também energizando esse papel, não tem o menor problema. Acho que tem a ver. Então, conseguimos energizar o papel. Que nesse momento, Mari, está parecendo que é o único papel real de recursos. O que acontece quando o papel real é que ele é energizado, as pessoas se engajam porque está bem colocado, né? Não que os outros não estejam bem colocados, mas talvez o tempo deles não é agora. Um é agora, o outro talvez não seja aqui, mas vamos acompanhar. Então, aí uma das tensões para a reunião da aliança é rever esse papel junto à comunicação. Mas considerando o estágio de comunicação tão desestruturado, eu não sei se não é melhor ter pessoas de comunicação aqui. É uma dúvida minha. Então, eu vou pedir para a gente encerrar com 9h30. Até acho que a gente andou um pouquinho mais do prazo que a gente combinou, mas foi muito produtivo. Peço que a gente faça, só diga como saiu, como é que foi a reunião e para a gente poder encerrar. Quem quer começar? Eu posso começar. Por favor. Foi interessante para mim para ter mais uma visão geral do que está acontecendo, e então obrigada para compartilhar. E sim, nos falamos a semana próxima e espero falar com o Renato também para ter mais detalhes sobre o que eu vou fazer.
Obrigada. Seja bem-vinda. Eu vou fazer Eu minha gostei muito da ordem. reunião. Ah, diga-lhe, desculpa. Gostei muito da reunião, achei muito boa. Estou me sentindo melhor agora do que antes da reunião. É isso. A gente não tem uma reunião semana que vem de novo, é isso. Só para esclarecer. O máximo que a gente pede é 15 dias, mas porque a gente está começando a andar, o tempo para os 3 meses está muito curto, vai começar o período de festas, a Nikita está vindo, eu estou sugerindo que a gente faça semanal, porque a gente tem intenção, a gente tem que tratar, é gostoso porque a gente consegue fazer os projetos e tem como entregar, é uma coisa que vai dando energia. O fato da gente ter um encontro nos motiva a fazer as coisas, se organizar. Não ficar solto, acaba perdendo. De 15 dias é o máximo que a gente tem de intervalo entre reuniões. Eu estou sugerindo que seja na semana que vem. Tá ok, então. Tá bom? Bom, eu acho que essa reunião, de fato, ela ajuda muito quando cria um foco. A gente criou, ele ajuda um papel, mas também tem já focos de onde ele vai atuar, como. E acho que a gente vai juntos conhecendo um pouco mais, né? Letícia, Nikita, enfim, vamos atuando juntos com um foco comum. Acho que fortalece um pouco a gente trabalhar junto e cooperar no tempo tão curto que a gente tem para fazer isso, né? Então vamos lá, gostei, achei bem bacana. Muito bom. Cris? Então, a reunião foi bem produtiva, né? O objetivo inicial não foi concluído, ainda bem. Então, a gente começa a ver as coisas funcionando, então eu saio, assim, muito feliz mesmo. Que bom. Eu saio feliz que a gente conseguiu cumprir. Um pouco, no meu ponto, eu fui bem didática, então acho que eu gastei mais tempo do que devia. Mas estou bem satisfeita de ver que esse círculo está cada vez mais maduro e a gente está prosseguindo nos nossos objetivos. Então, muito obrigada por ter estado aqui com vocês. Mário, eu falo com você sobre a parte de alteração de papéis e aí estou aqui à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Obrigada. Obrigada, valeu. Beijos. Valeu, Mariana. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.